Olá, gente! Na nossa aula de fatoração de polinômios, nós vimos 3 tipos: fator comum em evidência, agrupamento e reconhecimento e diferença de dois quadrados. Bem, hoje nós vamos fazer 3 questões referente a essa aula. São questões que são um pouquinho mais complexas em relação às questões que nós fizemos na aula de fatoração. Então, vamos à nossa aula. Primeira questão é: seja A o resultado da operação 375 ao quadrado menos 374 ao quadrado, ele pede a soma dos algarismos de A. Isto é, ele quer a soma dos algarismos do resultado dessa operação aqui. Bem, o que a gente vai fazer nessa questão? Ou seja, qual é o caso, que nós vamos utilizar nessa questão para simplificá-la e dar um resultado mais rápido do que resolver essa potência e depois diminuir. É o fator comum em evidência, agrupamento ou diferença de dois quadrados. A gente observa aqui, que nós temos uma diferença de dois quadrados. Então, vamos relembrar o que é a diferença de dois quadrados? É quando eu tenho, por exemplo, a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aí a gente pode separar por a mais b vezes a menos b. Aqui não é a nem é b, Então, é 375 ao quadrado menos 374 ao quadrado. Então, a gente vai fazer, nós vamos abrir nesse produto aqui. Então, a gente vai pegar só o número, sem a potência. Então, vai ser 375 mais 374 multiplicado pelo primeiro menos o segundo. Essa soma aqui vai dar 794. E essa diminuição aqui vai dar uma unidade. 1 vezes esse número dá o próprio número. Agora, a gente quer a soma dos algarismos. 9 mais 7, 16. 16 mais 4, 20. Então, a nossa opção, 20. A segunda questão, ele quer que simplifique essa expressão, Então, a gente tem, a multiplicação de duas frações. O que a gente pode fazer no numerador da primeira fração? Podemos colocar algum fator em evidência? Não. Aqui tem uma diferença de dois quadrados? Também não. Podemos agrupar? Também não. No denominador, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar algum fator em evidência? Sim, a gente pode colocar, a letra A, porque eu tenho A nesse primeiro termo e A nesse segundo. Na segunda fração, aqui, a gente não pode também fazer mais nada, nem fator em evidência, nem agrupamento, nem diferença de dois quadrados. E nessa aqui, a gente também pode fazer o fator em evidência, Que eu tenho A aqui e A aqui. Então, como vai ficar? Eu vou repetir o primeiro termo, que é A menos 2B. Então, no denominador, nós vamos colocar o A em evidência, porque a gente tem A aqui e A aqui, Se eu tenho A ao quadrado aqui, e eu tirei um A, o que vai sobrar? Um A. E aqui, se eu tenho AB, tirei o A, sobrou o B. Ok. Vamos continuar aqui. Na segunda fração, a gente vai repetir o numerador, que é ao quadrado vezes B ao quadrado. E na segunda, a gente falou que vamos colocar o fator em evidência, Então, no caso, é o A, que tem nos dois termos. Então, o A vai ficar na frente. Aqui, nós vamos tirar o A, vai ficar 2B. E no segundo, como eu tirei um A, vai ficar A. Bem, agora a gente vai fazer a multiplicação das frações, Então, eu vou multiplicar isso por isso. Então, eu vou colocar isso aqui entre parênteses. Então, vai ficar A ao quadrado, B ao quadrado,
A menos 2B. Em cima, o que eu posso multiplicar? A vezes A, que vai dar A ao quadrado, e vou repetir A menos B, e vou repetir 2B menos A. Bem, o que a gente tem em comum no denominador e no numerador que a gente pode cortar? O A ao quadrado, né? E aí, vai ficar B ao quadrado, A menos 2B, sobre A menos B, 2B menos A. E agora? Bem, o que a gente tem em comum agora aqui? A gente verifica, né, que esse termo aqui, ele tem as mesmas letras que esse aqui, porém, eles estão trocados. Ó, aqui é A menos 2B, aqui é 2B menos A. Posso cortar assim, dessa forma? Não, eu não posso cortar, né? Aqui o A está positivo, aqui o A está negativo, aqui o 2B está negativo e aqui o B está positivo. Eu não posso cortar dessa forma. Então, o que a gente pode fazer? Vou mostrar aqui uma observação para vocês. Bem, então como é que a gente vai fazer a troca desses sinais aqui, né, para que eles fiquem iguais? Peguei o primeiro e o que eu fiz? Eu escrevi ele dessa forma, coloquei o sinal de menos do lado de fora e abri o parênteses. Bem, ele é A positivo, não é? E eu tenho um sinal negativo do lado de fora. Para que ele continue positivo, basta eu fazer ele negativo, porque esse menos com esse menos aqui vai virar mais A. E o menos 2B, ele vai virar mais 2B, porque esse menos aqui, quando fizer menos com esse mais, vai virar menos. Então, a gente botando o sinal negativo na frente, a gente vai ter que trocar os sinais dos termos que estão dentro do parênteses. Então, dessa forma, né, aí eu rearrumei isso aqui. Menos, entre parênteses, 2B menos A. E aí, vai ficar igualzinho o denominador. Então, agora, com esse sinal negativo na frente, né, o termo de cima vai ficar igual ao termo de baixo. Então, a gente vai repetir aqui, B ao quadrado, menos 2B menos A, que eu substituí esse por esse aqui, sobre A menos B, vezes 2B menos A. E aí, ó, a gente corta. E esse não negativo, ele passa para frente do B ao quadrado. E embaixo, o que restou é A menos B. Então, tá aqui a resposta. Então, sempre quando a gente encontrar termos que são iguais, porém os sinais são trocados, você pode colocar o sinal negativo na frente do parênteses e trocar os sinais de dentro. Porém, esse sinal negativo, ele fica na expressão, tá? Bem, então na terceira questão a gente tem uma fração onde nós temos que identificar qual é a simplificação que a gente vai fazer. No numerador, nós temos uma diferença e o primeiro termo está ao quadrado. E o segundo termo é 1. Então, isso aqui, A ao quadrado menos 1, é a mesma coisa que eu escrevi A ao quadrado menos 1 ao quadrado, porque 1 ao quadrado é 1. Então, aqui a gente tem a diferença de 2 quadrados. E aqui, a gente tem fator comum e evidência, né? Nós temos o 7, nós temos o A. Então, nós vamos aplicar a diferença de 2 quadrados no numerador e o fator em evidência no denominador. Então, vai ficar A mais 1 vezes A menos 1. E quem é o fator em evidência? 7 e o A. Então, vai ficar 7A. Bem, se eu tirei o 7 daqui, tirei um A daqui, e aqui é A ao quadrado, né? Diminuindo uma unidade do A, vai ficar A. Menos, se eu tirei o 7, se eu tirei o A, vai ficar 1. E a gente observa que nós temos um termo em comum, tanto no numerador como no denominador. Então, dá pra gente cortar. E aí, vai ficar em cima assim,
e embaixo assim, tá? E aqui é a nossa resposta. Bem, então era isso a nossa aula de hoje. Resolver, né, 3 questões onde envolve mais de uma fatoração de polinômios. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tirado as suas dúvidas. Caso queiram deixar algum comentário com alguma dúvida, pode deixar que eu vou responder. Quem quiser se inscrever no meu canal para receber as minhas aulas, eu agradeço. Deixe um like se você gostou. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula, gente.